Olá, que as bênçãos de Deus estejam sobre você e a sua vida. Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, estaremos aprendendo como Deus nos escolheu para sermos seus filhos especiais, concedeu-nos dons específicos para a sua igreja e nos permite fazer parte deste plano maravilhoso que é o plano da salvação. Que esse estudo possa ajudar você na compreensão melhor dos ensinamentos bíblicos. Que alegria podermos, mais uma vez nessa semana, recapitularmos a lição da Escola Sabatina, este guia de estudo da Bíblia, preparado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nesse trimestre está abordando uma temática interessante, importante, com base no livro de Efésios. Nós temos a satisfação de ter conosco, para revisarmos o conteúdo desta semana, dois convidados, dois colegas de trabalho. Nesse momento, vou dar oportunidade para que eles se apresentem. Muito bem. Uma honra estar aqui. José Ricardo Ferrer, sou professor aqui da FAAMA. Um prazer estar discutindo a lição de Efésios. Obrigado, pastor, pela sua presença. Pastor Antônio Pires, também da área de Teologia Aplicadas, aqui no SALT FAAMA. Obrigado, pastor Pires, também por estar conosco. Vamos aproveitar e começar esse momento com uma oração? Santo e bondoso Deus e Pai, ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, fale-nos através dela, pedimos-te por Jesus. Amém. Bem, o texto para memorizar da lição dessa semana está no verso 3 do capítulo 1 de Efésios, que vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais dadas por nosso Deus ao seu povo, aos seus filhos, à sua igreja. Deus tem sempre dado bênçãos especiais desde o início da história, né? Mas aqui no livro de Efésios, em particular, Paulo vai trazer essa temática num contexto muito específico. Pastor Pires, que bênçãos especiais são essas que Paulo está apresentando aqui aos Efésios? Como essas bênçãos, elas de fato, elas estão conectadas com a realidade da igreja em Éfeso e com a realidade da igreja hoje? É interessante, pastor, que quando vamos estudar aqui o livro em Éfeso, vem falando sobre bênçãos espirituais. Quando nós abrimos a Bíblia, vemos que Deus ele concede muitas bênçãos a todas as pessoas, concede muitas bênçãos a todos nós. Existem bênçãos que Deus entrega a todas as pessoas, não importa quem elas sejam. As pessoas boas ou más, elas recebem essas bênçãos de Deus. O sol que ilumina-nos todos os dias, o vento que toca em nós, o ar que nós respiramos, essas bênçãos são dadas a todas as pessoas. Mas existem algumas bênçãos que são bênçãos espirituais. Essas bênçãos Deus concede àqueles que se entregam a Ele, àqueles que creem nele, àqueles que o buscam. E nós encontramos aqui em Éfeso Paulo falando sobre essas bênçãos espirituais. E ele nos diz que Deus ele concede algumas dessas bênçãos. Deus nos predestinou, né, quando nós estávamos perdidos, mas ele nos predestina para a salvação. A palavra de Deus vem mostrando que Jesus Cristo, ele através da sua morte, ele nos redime do pecado. E o Espírito Santo é nos concedido para nos dar a garantia da salvação. Por isso, aqui nós vemos bênçãos espirituais e essas bênçãos cabem àqueles que ouviram a palavra da verdade e creram nela. Muito interessante, pastor. É curioso observarmos que entre essas diferentes bênçãos que a lição mencionou ao longo dessa semana e que o autor bíblico apresentou aqui, nós vamos encontrar a ideia da predestinação. E existe, pastor Ferrer, muitas ideias no mundo religioso, protestante, evangélico, a respeito da predestinação. Qual é a posição bíblica sobre esse tema?
Como nós podemos entender essa ideia de que Deus escolheu um grupo, escolheu alguém? Como isso funciona na Bíblia? O capítulo 1 de Efésios, que estamos estudando, ele passa por esse assunto. Né? Quando a gente olha ali no verso 4, nos escolheu nele. E no verso 5, nos predestinou. É interessante que existem pessoas que creem que Deus, na sua soberania, ele escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, se você foi escolhido para a salvação, bem-aventurado é você. Se você não foi escolhido, misericórdia, azar seu. Azar seu. E assim, é algo que... O que eu posso fazer nisso, né? E aqui fala esse assunto. Só que algumas coisas temos que levar em mente quando pensamos nessa questão de escolhas. E envolve o livre-arbítrio. As escolhas. Podemos escolher ou não? Ou é Deus que escolheu? E tem alguns textos, quando a Bíblia aqui fala o verbo grego aqui usado para a escolha, ele aparece em outros relatos da Bíblia e convém a gente dar uma olhadinha. Eu convido vocês para a gente abrir a Bíblia em Atos, a Lucas capítulo 6. Lucas usa o mesmo verbo que aparece aqui em Efésios, ele usa aqui no capítulo 6, o verso 13, quando ele diz assim, 6:13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos aqui, os 12 discípulos, ele rejeitou todos os outros? Não, a própria Bíblia menciona que haviam outros discípulos. Na realidade, ele escolheu para uma função em especial. E aqui já mostra, né, que eram os apóstolos. Ainda aqui no livro de Lucas, avançando um pouquinho mais no capítulo 9, o mesmo verbo usado lá em Efésios aparece aqui também, 9:35. 9:35. Então diz assim, olha, e dela veio uma voz, aqui está falando a respeito de Jesus, era a transfiguração, e diz, dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, Jesus foi o eleito, está dizendo aqui. E quem era o outro que foi rejeitado? Não tinha. Você vê, quando a gente lê João 3,16, o filho único. Mas veja, se na questão da eleição você escolher um rejeita outro, quem é o rejeitado aqui? Não tem rejeitado. Então percebe que a questão da eleição não é essa questão de escolher um para rejeitar outro. Não, não é assim. Tanto que, mais um texto, João 6, verso 70. João 6, verso 70, falando desse assunto da eleição ainda, e de novo, mesmo verbo é usado aqui. Olha que interessante esse texto. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Interessante, o escolhido não é o salvo. E aqui ele não está dizendo assim, olha, eu escolhi 11. Não, Jesus está dizendo que escolheu 12. Entre eles estava Judas, que se perdeu. Mas veja, o eleito não é salvo? E como que Judas se perdeu então? Então a gente precisa entender diferente um pouco essa questão de eleição, como a Bíblia apresenta. E na realidade o plano de Deus para a salvação, e o livro de Efésios agora está tratando do plano de Deus, né? As bênçãos celestiais, que é a salvação que Jesus oferece. O plano de Deus é mais amplo que isso. Quando a gente olha, por exemplo, o convite de Deus lá em Deuteronômio 30:19, quando ele diz assim, olha, escolha vida ou morte, bênção ou maldição. Se Deus já definiu tudo, por que ele está dando escolha aqui? Não é? Será que Deus está enganando? Não. Não. Então, o significado da eleição aqui não é bem esse. Não é bem esse. Porque o plano de Deus, como nós estamos vendo, já começamos, vamos continuar vendo no livro de Efésios, é a salvação de todas as pessoas. E só 2 textos para fechar esse assunto. Por favor, segundo Pedro, lá no finzinho, segundo Pedro,
nós temos aqui, em 2 Pedro 3,9, o plano de Deus em relação à salvação de todas as pessoas. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A eleição de Deus, e como diz o livro de Efésios, escolhidos em Cristo. Aqueles em Cristo são os escolhidos. E quem pode fazer isso? Todo aquele que quiser. Todo aquele que quiser. Por isso a salvação é estendida a todas as pessoas. Deus, no seu plano, Ele escolheu todos. Deus amou o mundo. Não foi só alguns escolhidos, o mundo. Todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, pastor Ferrer. Quando nós observamos essa perspectiva de que Deus, na verdade, escolheu a todos e deu a cada um essa oportunidade de também exercer seu direito de escolha em aceitar ou não essa predestinação para a salvação. Nós também lembramos que o texto de Efésios que nós estamos estudando durante essa semana fala de alguma maneira sobre essa questão de Deus atribuir ao ser humano um valor, né? Deus dar ao ser humano, apesar do ser humano ser pecador, não ser no universo como um todo, não ser nada, né? Mas Deus olha para o ser humano e atribui um valor. A gente diz, olha, vocês são minha herança, né? Pastor Antônio Pires, como que isso nos ajuda a enxergar, a entender o trabalho de Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo nesse plano de redenção, quando ele é colocado diante de nós e diz assim, olha, vocês são a minha herança. Como que se conecta com o plano da redenção? Eu acho interessante como que o apóstolo Paulo ele constrói esse pensamento aqui, na verdade, em vários momentos do livro de Efésios, porque aqui no livro de Efésios vem mostrando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade, éramos filhos da ira, né? E o apóstolo Paulo fala sobre um resgate que foi feito. Cristo nos resgata. E o interessante, quando ele fala sobre isso aqui, ele diz que nós nos tornamos herança de Deus. Primeiramente, somos herança de Deus e também nós somos herança juntamente com Ele. Porque nós recebemos uma herança, uma nova vida em Cristo Jesus, quando nós nos encontramos com Ele. Quando Cristo ele começa a fazer uma obra na nossa vida, Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Ao fazer isso, Ele nos coloca num estágio ou numa posição em que antes estávamos mortos, estávamos perdidos, agora somos salvos em Cristo Jesus. E agora Ele, que por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, Ele nos leva agora à presença do Pai. E juntamente com Ele, nós somos agora considerados a herança de Deus. Não somente uma herança nele, mas a herança dele. É o que Ele faz em nossa vida. Coisa maravilhosa, pastor. E a gente fica pensando, né? Deus não apenas nos dá essa oportunidade através de Jesus Cristo, não apenas nos concede esse privilégio de nos tornarmos herança dele e de recebermos a herança da vida eterna, mas ele planejou tudo isso com uma antecedência, né? Pensou nesse plano, organizou esse plano, ideou para que as coisas funcionassem dessa maneira, se necessário, antes do ser humano ser criado. Como que essa ideia, pastor Ferrer, nos ajuda a enxergar a natureza de Deus enquanto ser onisciente, onipotente e, ao mesmo tempo, que está gerindo todo o universo que Ele criou e que é capaz de ver, embora não tenha criado, não tenha planejado o mal, mas é capaz de ver essa possibilidade e se anteceder a ela? O livre-arbítrio. Deus concedeu a possibilidade. Uma vez estava de carro com o meu sogro e era o final da tarde, assim, a gente estava voltando e queimou um fusível do farol. Não tinha mais luz no farol. Aí ele encostou num posto de gasolina e falou assim, olha, eu vou ensinar para vocês como que conserta um fusível queimado. Aí ele pegou um bombom, tirou aquele alumínio que tinha, enrolou no fusível queimado e colocou no lugar. E ligou de novo.
Quando ligou, começou a sair fumaça do volante, todo mundo saiu correndo, o pessoal do posto jogando areia para apagar o fogo, né? Areia. O pessoal ali, foi uma emergência, né? O fusível estava avisando que algo estava errado, não é? Algo estava errado. Então, Deus não foi pego de surpresa. No plano da salvação havia possibilidade, e infelizmente aconteceu. Só que Deus acionou esse sistema para resgate da humanidade, que foi extraordinário, né? Proveu a redenção, nós nos tornamos escravos do pecado, e escravos a gente nem tem ideia muito do que é isso, porque a gente não convive mais com... É só uma herança passada nossa, mas o escravo era uma situação de que ele não podia escolher nada, e nós fomos resgatados através de Cristo Jesus, e além de resgatados, fomos perdoados. Não merecíamos o perdão, porque erramos. Sim. Mas recebemos de Deus o perdão. Isso é uma maravilha. E é muito interessante o que Jesus faz por nós através disso, né? Porque, como já havia frisado antes, nós estávamos completamente perdidos. A palavra, Paulo lhe diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Ele nos revive, né? Ele nos dá vida. Ele nos dá vida juntamente com Ele. Quando Jesus Cristo, Ele ressuscita, Jesus Cristo, Ele dá-nos hoje a possibilidade de que nós também seremos ressuscitados. Quando Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, Ele nos dá a possibilidade daquilo que nós, para o qual estávamos mortos, né, ou estávamos perdidos, Ele agora, através da sua morte, Ele nos concede essa vida. E nós podemos crer que Ele vai cumprir a promessa. Por quê? Porque Ele já começou a cumprir a promessa. Quando Ele entrega-nos o Espírito Santo, quando Ele nos dá o Espírito Santo, Ele está dizendo, eu já comecei a cumprir a promessa. Eu vou continuar cumprindo até o fim. Exatamente. E a gente só vai entender a profundidade da salvação que Deus oferece, entendendo o tamanho do buraco em que nós estávamos metidos, para a gente poder valorizar a herança que nós recebemos da salvação em Cristo Jesus. Isso é verdade. Bem, nossa conversa aqui sobre esse tema da lição está cada vez mais profundo, né? E nós já vamos no próximo bloco, falar de alguns outros aspectos importantes que foram superficialmente mencionados aqui no começo. Mas segurem aí um pouquinho, nós já voltamos logo com a segunda parte da recapitulação da lição dessa semana. Saúde Faama, um seminário em missão. Estamos de volta para continuarmos o estudo desta lição, tema importante sobre a centralidade de Cristo no plano divino da redenção, de salvação da humanidade. E quando nós pensamos no papel de Jesus Cristo, quando nós pensamos na natureza humana e na natureza divina de Jesus Cristo, a gente vem uma pergunta, né? O apóstolo, quando ele menciona aqui no livro de Efésios, ele fala nesse versinho que a gente está estudando aqui como texto-chave da lição, ele fala que essas bênçãos espirituais, elas são de origem de um lugar, de uma região celestial. E a gente pensa, Cristo é uma dessas bênçãos, né? Seu papel como Redentor, como nosso Salvador, é uma dessas bênçãos de Deus para nós. E vem de um lugar celestial, de um lugar espiritual. Como que isso nos ajuda a entender a encarnação de Jesus Cristo, o papel dele como nosso Salvador, mas ao mesmo tempo essa ideia de um lugar no céu nos ajuda a entender a própria natureza de Deus
com relação a espaço, com relação a tempo, pastor Ferrer? O verso 3 fala isso, né? Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E a maior bênção é Cristo mesmo. Foi Cristo. É Cristo. E olha, quando menciona isso daqui, está falando de um céu como um lugar habitado por Deus. Um lugar habitado. E é interessante que ele menciona aqui em Efésios, o próprio Efésios, capítulo 3, verso 10, como sendo ainda um lugar ainda de conflito, com poderes malignos também. Isso mostra que o grande conflito não está só aqui, restrito à nossa terra. Ele é maior que isso. Ele começou no céu e se espalhou. E essa questão de regiões celestiais, aqui é esse lugar onde é a habitação de Deus. Habitação de Deus. Nós temos até a Bíblia amplia um pouquinho mais essa questão de lugares celestiais. Então, em primeiro lugar, é justamente esse. Se refere a uma realidade espiritual que existe em Cristo. A Bíblia, quando fala também de regiões celestiais, e é mencionado em outros lugares também, se refere ao universo de Deus. E quando fala universo de Deus, Deus não criou o universo e ficou à parte dele. A ideia do deísmo, né? Abandonou tudo para ver o que ia dar, não. Deus, na sua onipresença, ele está em todo lugar acompanhando, né? Quando nós oramos, quando nós compartilhamos a sua presença. Também se refere, também associa isto como sendo ao próprio trono de Deus, esse trono de amor e justiça. O livro de Jó, quando menciona aquele encontro que houve entre os representantes dos mundos no trono de Deus, lugares celestiais. E também fala desse lugar como sendo o templo celestial. Há referência disso em Salmos e também nós temos em Êxodo 25. Então, esse lugar, o trono de Deus, o santuário celestial, o céu, essas regiões celestiais, tudo isso está envolvido com a história humana, com o que acontece, com o plano de salvação. O plano de salvação não está restrito só aqui. Todo o universo acompanha o que está acontecendo. E nós fazemos parte disso tudo. Importante observarmos, né, então, essa ideia bíblica de Deus que é aquele que cria o espaço, cria o tempo, mas que se coloca dentro dele também. Né? Participa desse processo e torna possível que nós, seres humanos, possamos nos aproximar dele, não como uma ideia, não como simplesmente uma força, mas como uma pessoa que de fato se preocupa conosco, se ocupa conosco e que é parte da realidade que nós participamos também. Né? Somos herança. Somos herança, como mencionamos no bloco anterior. Né? E recebemos a herança dele. E recebemos. E como parte dessa herança, pastor Antônio Pires, a lição vai apresentar também a ideia de Cristo se preocupando com uma unidade, com trazer para próximo de si, para unir a si as pessoas e o que a gente vai mais tarde ver mais adiante no livro, o conceito que a gente chama hoje de igreja. Né? Como que essa unidade promovida por esse papel de Jesus Cristo ela é importante para nós hoje? Ok. Interessante que o guia do estudo da Bíblia, ele nos fala que o Senhor, ele, na plenitude dos tempos, uma das coisas que vai fazer na sua morte, através da sua entrega, ele une todos nós nele. O inimigo, ele veio para tentar destruir, o inimigo veio para tentar separar as pessoas. O inimigo veio para tentar fazer uma separação entre Deus e o ser humano. Na verdade, havia uma separação. Através do pecado, houve uma tremenda separação e essa separação ela só não foi para sempre porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus enviou seu Filho para que, colocando uma ponte sobre esse abismo, levássemos de novo a união com Ele, levássemos de novo a presença dEle. Mas esse abismo que foi feito, e através da morte de Cristo, uma ponte foi colocada, mas não terminou ainda, porque nós ainda estamos neste mundo de pecado. Estamos ainda neste mundo de lutas, estamos neste mundo ainda em que o inimigo ele tenta nos golpear e nos separar de Deus. Mas Deus, em Cristo Jesus,
unindo-nos, ele vai levar-nos até o dia da sua vinda, em que para sempre estaremos com ele no seu reino de glória. E para ser um instrumento de Deus para agir, ele cria a igreja, ele forma a igreja. E a igreja é um instrumento de Deus para criar essa unidade. A igreja é um instrumento de Deus para realizar essa missão. A igreja é o instrumento de Deus para trazer os seus filhos à presença dele. E aqui, através da igreja, que é esse instrumento de Deus, Deus faz um chamado veemente à unidade. Ele nos chama a nos unirmos nele. E ele continua sempre fazendo essa exortação para que nada prejudique essa unidade. E ele quer que a igreja ela se coloque num ponto, num lugar, aonde isso possa ser alcançado. Muito bem lembrado. E com esse papel da igreja, ele tem uma outra dimensão que a gente precisa lembrar aqui, né? Porque a igreja é nada mais que um conjunto de indivíduos. E cada indivíduo tem uma responsabilidade, tem um papel dentro desse conjunto, né? Mais na frente, nas semanas posteriores, nós vamos ver diferentes metáforas que Paulo vai utilizar no livro de Efésios para se referir a esse grupo que nós chamamos de igreja, né? O que a própria Bíblia nomeia como igreja. Mas há um papel importante que o indivíduo precisa desenvolver para que a unidade seja promovida também, né, pastor Ferrer? Há algumas coisas, algumas atitudes que nós precisamos desenvolver e outros nós precisamos evitar para que essa unidade ela possa, de fato, existir, né? Poderia comentar para a gente um pouquinho sobre quais são essas atitudes individuais que nos levam à unidade e, consequentemente, nos permitem, um outro aspecto dessa centralidade em Cristo também, nos permitem a adorar de maneira apropriada, de maneira correta, o nosso Salvador. Muito bem. Bem, em unidade a igreja deve estar e viver. E essa unidade aqui no livro de Efésios, Paulo, ele um pouquinho mais para frente, vamos ver isso daí, ele fala de alguns comportamentos que podem colocar uma corrosão nessa unidade. Porque na realidade a unidade é um desafio gigante. Porque nós somos diferentes, criação diferente, culturas diferentes. Se não fosse em Cristo, nós talvez nem estaríamos juntos, nem amigos seríamos. Mas Paulo ele fala de alguns elementos que podem corroborar com isso daí. E termina o livro, nós vamos ver lá na frente no livro de Efésios, falando da igreja nessa unidade, agora usando um símbolo como que de um exército, se preparando para uma batalha, que está unido, coeso, sabendo o que fazer diante de um conflito. Muito bem, pastor. Essa unidade ela é importante para a vitória da igreja, usando aí a metáfora do exército, que o senhor retomou lá do final do livro já, né? Mas também ela é importante para que nós possamos dar a devida honra àquele que veio e morreu no nosso lugar, né? Adorando de maneira apropriada, de maneira correta. E há vários elementos que a gente vai estudar ao longo deste trimestre que vão nos ajudar a perceber isso. Mas há um outro elemento que eu acredito que é agregador também para essa unidade, que é o papel do Espírito Santo, né? Cristo veio e morreu no nosso lugar, ascendeu aos céus, está lá, agora nos representando lá nesse juízo investigativo, mas ele deixou um consolador conosco, um companheiro conosco, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel especial também nessa questão de agregar, de promover a unidade. Como que a gente consegue mensurar, compreender esse papel agregador do Espírito Santo na vida da igreja hoje? Exato. O interessante é que aqui no princípio, Paulo está falando sobre bênçãos espirituais que nós tocamos lá no princípio. Entre as bênçãos espirituais que Deus nos concede é o Espírito Santo. E aqui vem dizendo, se você pega aqui no capítulo 1, né, versos 13 em diante, aqui diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando cremos nela, nesse momento nós cremos, nós agora como que perguntamos: Senhor, qual é a certeza que eu tenho da salvação? Como que eu posso ter essa garantia de que serei salvo? O Senhor fala assim: eu vou te dar uma garantia, eu vou dar para você uma promissória. E Ele nos dá o quê? Ele sela o Espírito Santo em nós, Ele coloca o Espírito Santo em nós. E quando Ele nos dá o Espírito Santo, Ele está dizendo para nós, todas as vezes que você entender, o Espírito Santo está falando, este é o caminho, andai por ele, você pode ter certeza que você está no caminho de salvação. Ou seja,
O Espírito Santo, ele passa a ser esse penhor. O Espírito Santo é como se fosse um pagamento completo. Ele dá a primeira parcela. Ele dá a primeira parcela e fala, essa primeira parcela é uma garantia de que eu vou pagar o resto. O resto você vai ter depois. Mas eu estou te dando a primeira parte das bênçãos espirituais. Eu estou dando para você o poder dos céus, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é nos concedido, nós podemos ter a certeza de que Deus vai cumprir cada parte daquilo que Ele preparou para nós. Que notícia fantástica, que notícia fantástica. Pastor Ferrer, o texto usa duas metáforas aqui. Uma é da garantia, pastor Pires explorou bem essa ideia de um sinal, de uma garantia. A outra é do selo. Como que o autor, o escritor bíblico aqui, inspirado pelo Espírito Santo, usa essa figura do selo e como se conecta conosco hoje? O selo era algo que era usado como em acordos, leis, validar a qualidade das coisas. Hoje a gente tem o Inmetro, né, que para nós, quando a gente olha o Inmetro, é algo que foi visto, o selo era isso. E o Espírito Santo na vida do cristão, ele tem que ver com isso. O selo era usado em transações também, testemunhar transações, contratos, testamentos. E o Espírito Santo na vida do cristão, ele marca o cristão como sendo uma propriedade de Deus. Isso é algo extraordinário, né? Já pensou? Ninguém devia ter uma baixa estima, não é? Sim. Sabendo que escolhendo Jesus, ele é uma propriedade de Deus. E essa é uma promessa bíblica também de proteção que nós temos através do Espírito Santo. Bem, nós estamos já caminhando para o final desse estudo. Pastor Pires e Pastor Ferrer, gostaria de deixar suas últimas palavras para aqueles que estão nos assistindo, que durante essa semana estiveram ou estarão estudando essa lição. Um resumo final aqui para que a gente possa se preparar para a próxima semana. Eu não sei quantos de vocês já receberam herança. Eu ainda não. Mas herança a gente não conquista. Ela vem, não é isso? E nós temos uma herança em Jesus. Por favor, meu irmão, valorize demais a herança que nós temos em Jesus. Ela vale muito. Aliás, ela vale tudo para todos nós. Amém. É interessante nós notarmos que Deus, quando nos colocou nesse mundo e por causa do pecado nós fomos separados dele, nós recebemos bênçãos de Deus, nós recebemos as suas bênçãos através das quais nós não estaremos perdidos para sempre. Nós temos a certeza de que Deus está a cada passo conosco e Ele que nos guiará em cada momento até o final. Podemos confiar nisso. O Espírito Santo selado em nós é a certeza de que Ele vai cumprir essa promessa que Ele já fez e que no momento oportuno Ele nos levará para morarmos com Ele para sempre. É uma garantia que nós temos em Jesus. Amém, amém. Bem, nós vamos encerrar esse bloco. Eu gostaria de deixar um pensamento que o autor do Guia para Estudos também trouxe, baseado no livro Caminho a Cristo, de Ellen White, na página 68, quando ela diz assim: no incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro numa atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Nós falávamos sobre a natureza material, a natureza real dos lugares celestiais, das bênçãos que Deus deu, da própria atuação de Deus em nosso favor. Ela vem dizendo, né? Deus envolveu o mundo inteiro numa atmosfera tão real, uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Promessa maravilhosa, promessa linda. Pastor Ferrer, poderia encerrar esse momento de estudo com uma oração final, aproveitando para colocar as pessoas que estão nos assistindo nas mãos do Senhor e ajudando, para que o Espírito Santo as ajude a lembrar a cada dia quem elas de fato são no plano de Deus? Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Jesus. Não merecemos a salvação. O que merecemos é a morte, porque pecamos. Mas obrigado porque recebemos essa herança maravilhosa, que é a vida eterna em Cristo Jesus.
podemos ter a garantia, através do Espírito Santo, de que receberemos todas essas bênçãos. Já começamos a receber, mas vamos desfrutar delas até o momento que o pecado será extinto. Por favor, Senhor, que a certeza da salvação esteja no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse momento de estudo da lição. Próxima semana, nós nos encontramos mais uma vez, quando nós teremos a oportunidade de estudar com a perspectiva do apóstolo Paulo ao escrever aos Efésios sobre o poder de Jesus Cristo exaltado. Que Deus te abençoe.